Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Então, já que a gente está falando do novo financiamento da atenção primária, nós temos que falar do programa Previne Brasil. No programa Previne Brasil existem 3 categorias de repasse. Esse programa ele começou a funcionar a partir do dia 1º de janeiro de 2020 e apresentou para todos os municípios do Brasil 3 novas formas de repasse, que é a captação ponderada, a partir dos cadastros a serem realizados, na qual o período de análise é de janeiro a abril, para que o início dos novos repasses sobre captação ponderada comecem a partir de maio. Depois nós temos o pagamento por indicadores, que no momento nós temos 7 indicadores, que eles serão calculados, analisados nos 2 primeiros quadrimestres, que dá de janeiro a agosto, para que a partir de setembro os municípios possam começar a receber novos valores pela análise desses 7 indicadores. Lembrando, novidade, hoje foram lançados 2 novos livros, mais a ficha de indicadores e detalhamento, lá no portal do CISAB, na tela de indicadores. São livros novos, completos, que é o Guia de Qualificação dos Indicadores pelo CDS e outro pelo PEC, mais a ficha de qualificação dos indicadores, que já foi lançada há um pouco mais tempo, tá bom? E onde é que está o recurso do PSE e o recurso do Crescer Saudável? Estes 2 recursos estão na categoria de ações estratégicas. E onde é que eu vejo isso? Você lê e vê isso na portaria 2979, de 12 de novembro de 2019, tá bom? E o que é que isso impacta no PSE? Desde o lançamento dessa portaria, nós temos visto uma série de modificações e preocupação dos gestores quanto à gestão, tanto das equipes de atenção primária, quanto à gestão dos programas dentro ou realizados por essas equipes, tá? Mas agora vamos respirar e explicar com bastante calma. Todas as ações, programas e serviços dentro das ações estratégicas são mantidos os recursos, assim como mantidos os prazos, os critérios de funcionamento, de acordo com a legislação vigente para cada programa. No que se refere ao PSE e ao Crescer Saudável, a legislação vigente destes 2 programas é a Portaria 2264, de 30 de agosto de 2019, que lançou ou homologou a adesão realizada por todos os municípios lá no início de 2019. Alguns municípios ainda se confundem com esses prazos, achando que o PSE ou o Crescer Saudável só começaram a partir de setembro ou agosto. Isso é um equívoco. As ações do PSE e do Crescer Saudável para o ciclo 2019 e 2020 já puderam ser iniciadas após a conclusão da adesão e não o lançamento da portaria de homologação. Teve um município que não fez nenhuma ação no primeiro semestre de 2019 e aí teve que correr atrás das metas desses 2 programas. A gente tem que ter muito cuidado em relação a metas, prazos e critérios. E aí a gente já elaborou esse slide, porque é um slide que lança muita polêmica, que é um grande questionamento dentro da discussão das mudanças apresentadas pela portaria 2979, né? Então, como ficam as ações do PSE e do Crescer Saudável, com a incerteza da permanência das equipes NASF? Bom, a adesão ao ciclo 2019 e 2020, tanto do PSE quanto do Crescer Saudável, ela não está restrita a um tipo de equipe ou a um tipo de profissional. Significa dizer que, a partir da escolha para a adesão das escolas e creches, o gestor, isso lá no painel de adesão do PSE e do Crescer Saudável, fez a escolha de contemplar aquelas escolas com os 2 programas. Nesta mesma adesão, foi possível observar que o critério
de vinculação de equipe com a escola, ela não mais existia. Significa dizer que, na adesão ao PSE e Crescer Saudável no ciclo 2019-2020, toda e qualquer equipe de atenção em primária à saúde pode e deve realizar as ações desses dois programas. Por exemplo, o Crescer Saudável não está restrito ao nutricionista, do NASF. O PSE não está restrito ao enfermeiro, da estratégia de saúde da família. Então, caso o seu município mude a estratégia de oferta de serviço e, por acaso, venha a retirar equipes NASF, porque esse é um assunto muito novo, que gera muito polêmica ainda, né? Porque na portaria 2979 o NASF ele não é mais citado, e também na portaria com os novos INES não cita mais esse tipo de equipe, não significa dizer que há um incentivo para que os municípios deletem, retirem, apaguem estas equipes do seu corpo de equipes. Por quê? O repasse financeiro do PAB variável, de janeiro a abril, ele ainda é calculado a partir da última parcela de 2019, de janeiro a abril. E o PEMAC, o valor do PEMAC, ele é mantido de janeiro a agosto. Isso já temos a clareza pela portaria 2979. É claro que muitos gestores precisam de maior segurança para discutir a gestão das equipes NASF, principalmente porque existem diferentes vínculos de trabalho. O que é que a gente pode dizer para vocês? Primeiro, continuem com as ações. Segundo, a gente não deve aguardar para depois de abril, após a conclusão do primeiro quadrimestre, para primeiro terminar a meta de cadastro e aí começar as ações do PSE e do Crescer Saudável, tá bom? Então, a gente queria deixar isso claro. No novo financiamento, toda e qualquer equipe de atenção primária pode realizar as ações desses dois programas sem nenhum empecilho, tá? Porque elas estão no CNES, tem código INE, que é o Código de Identificação Nacional das Equipes, tá? Então, sem nenhum problema, vai ser registrado isso nas fichas do ESUS. Então, por isso, a gente repete que algumas coisas a gente tem que manter essa estratégia, né? Uma outra pergunta que também nos é feita com muita frequência é se para o ano de 2020 eu já posso retirar ou acrescentar novas escolas. Isso dependerá de uma decisão da coordenação nacional destes dois programas, tá bom? No momento não é possível, porque essa alteração ela pode vir a ser feita somente no portal e-gestor, no painel do PSE, só que no momento essa alternativa ela não está disponível. Então, se por acaso houve mudança de gestão desses dois programas, é necessário acessar o e-gestor, baixar a lista das escolas aderidas, escolas e creches e planejar suas ações para 2020, tá? Outra coisa que é importante lembrar. O repasse dos recursos do PSE e do Crescer Saudável estão atrelados a metas. Onde é que estão essas metas? Na portaria 2264, de 30 de agosto de 2019, assim como os prazos, tá? Só que existem pequenas novidades. A primeira novidade é que o prazo para a tolerância para lançar informações do PSE e do Crescer Saudável ganhou uma tolerância de mais 2 meses, né? Porque era 15 de janeiro e foi para 13 de março, para um prazo mais adiado para lançar as informações de 2019, tá ok? E aí, tá aí a nossa novidade, a gente vai reforçar quantas vezes for necessário, tá? Mas não deixe, por favor, para lançar somente no último dia, lembrando que esse prazo já foi adiado, tá? E é a partir destas informações que o recurso, a segunda parcela, tanto do PSE quanto do Crescer Saudável, elas serão depositadas. Lembrando, e isso o Leodimar vai falar na segunda parte dessa web, das regras e metas e parâmetros para repasse do recurso do Crescer Saudável, que é diferente à meta do PSE. Até o presente momento, a meta do PSE se constitui em trabalhar a atividade de ação de combate ao Aedes aegypti. Essa é uma ação da categoria
de atividade educativa e deve ser trabalhada uma vez ao ano em todas as escolas e creches aderidas. Esse é o parâmetro do Programa de Saúde na Escola para repasse da segunda parte do recurso a ser realizada ainda em 2020, tá bom? Então, tudo que você fez em 2019 tem que estar no sistema, zera, e aí planeje e execute e informe isso no sistema. Uma coisa que a gente vai sempre lembrar, porque na web de hoje, assim como em todas as webs, quando a gente fala de programa de saúde na escola, quando a gente fala de crescer saudável, quando a gente fala de saúde do escolar, nós temos que falar tanto com saúde e educação. Então, aos profissionais de educação que estão conectados conosco, está aí o reconhecimento e a lembrança. Lembrando, saúde e educação tem que ser discutida na semana pedagógica no seu município. Algumas escolas fazem semana pedagógica por escola. Tivemos aqui a participação em outra web de um diretor que deu esse relato, que às vezes, como a escola é muito grande, se faz a semana pedagógica por escola, sem nenhum problema. Isso que significa dizer que você, coordenador de atenção básica, coordenador do PSE, coordenador do Crescer Saudável, coordenador de atenção básica, membro de equipe de saúde da família, equipe de EAP, que é equipe de atenção primária, equipe de NASF, vá para a semana pedagógica ou as semanas pedagógicas no seu município, insira as ações do PSE, discuta estrategicamente para que elas sejam alinhadas com o calendário letivo de cada escola. Lembrando, tem município que, devido a critérios muito peculiares, pode iniciar um pouco mais cedo, outro um pouco mais tarde. Isso vai implicar na execução das atividades já previstas na educação. A gente não pode ser um invasor da escola, a gente tem que ser parceiro da escola. Todas as ações do PSE e do Crescer Saudável, elas devem ter o resultado esperado de contribuir para quê? Para a melhoria da qualidade de vida do aluno, das condições de saúde, também para a redução da evasão por condições de saúde, tá bom? Então, vamos sempre lembrar, porque algumas pessoas estão entendendo que o PSE e o Crescer Saudável podem se tornar efeitos complicadores nesse novo processo de adaptação ao Previne Brasil. Gente, tanto o PSE quanto o Crescer Saudável, eles não são inimigos, não são desafios do Previne Brasil. O Previne Brasil nada mais é do que o nome fantasia do novo financiamento da atenção primária. Então, todas as ações que são reconhecidas na portaria 2979, elas estão alinhadas a esse funcionamento. Tá? Então, é função do coordenador de atenção básica, coordenador de alimentação e nutrição, coordenador desses programas, pensar de forma ampliada e integrada. Tá bom? Vamos discutir melhor isso. Tá? A gente já falou no slide anterior, mas é bom retornar essa pergunta, até para que você baixe esse material aí na plataforma. Daqui a pouco você vai poder baixar na parte inferior da tela e discutir isso lá no seu município. Tá? E essa pergunta ela vale para a área de informação também. É possível aguardar o término do cadastro da população para iniciar as ações do PSE e do Crescer Saudável? Não. O município ele não pode parar para que uma meta do Previne Brasil ele seja atendida. Isso é um equívoco. Tá? Então, é necessário discutir como é que está a estrutura do seu município para que nenhuma ação seja paralisada, penalizada. Porque lembre-se, o Previne Brasil tem 3 tipos de repasse, não é só um. Não é adequado parar nenhuma ação realizada por qualquer tipo de equipe de atenção primária para atender somente meta de cadastro até abril, tá? Ou seja, as ações do PSE e do Crescer Saudável, elas podem ser realizadas em fevereiro? Podem. Março, abril, qualquer mês do ano, respeitando também o calendário letivo. Então, qual é a ideia? Apresentar o e-gestor como ferramenta de trabalho, porque muitos municípios ainda têm dificuldade com o e-gestor. O e-gestor ele é um gerenciador de acessos a vários sistemas, dentre os quais devemos destacar CISAB, Bolsa Família, Informatiza Brasil, credenciamento de equipe, programa de saúde na escola, Crescer Saudável, credenciamento de gerente de unidade básica e muitos outros. Tá? Então, qual é a ideia? O gerenciamento ou monitoramento dos resultados do programa de saúde na escola e do Crescer Saudável, a maior parte deles é feito no CISAB.
O CISAB ele não está ligado somente a indicadores. O CISAB é a plataforma do Ministério da Saúde para gerenciamento dos dados do PEMAC. Do ESUS. E também serve ao PEMAC, né? Que agora ele já tem prazo para encerrar. Vai servir aos indicadores do novo financiamento, que é o Previne Brasil. Então, qual é uma dúvida bem básica? Um município que perde sua senha ou que passa um tempo sem acessar e fica desativado. Gente, o e-gestor, a liberdade é do município. Ele não é gerido pelo Estado. Então, se você teve dificuldade com algum perfil, precisa criar perfil, perdeu senha ou perfil desativado, o primeiro acesso sempre é o acesso master, o login. É o CNPJ da Secretaria de Saúde e a senha do Fundo Municipal de Saúde. A partir disso, você vai ter acesso ao nível maior, que é o gestor AB. Tá? Existe tutorial já no YouTube de manejo do e-gestor, tanto pelo Ministério da Saúde existe um tutorial, e também existem tutoriais lá no portal, lá no YouTube, também no canal do Telesaúde Maranhão. Só dá uma olhada lá nos nossos vídeos. Então vamos falar do e-gestor para um acesso regular de quem a conta já está funcionando. Então o endereço é esse, egestorab.saude.gov.br. O que é que nos interessa? É aquilo ali que está dentro do acesso remoto. Então você vai clicar em acesso remoto, logo depois que está ali naquela setinha laranja, vai entrar com o seu CPF e senha, porque você já terá o seu acesso pessoal. E aí, qual é o nosso portal de interesse? É o portal CISAB. Esses vários outros símbolos, lembra que a gente falou que o município tem liberdade de acesso a vários outros programas? É isso, tá? Nessa conta poderia ter ainda mais programas. Ou tem gente que só tem um acesso. Isso é liberdade de gestão de cada município. Então é importante que você, gestor do PSE, você, gestor do Crescer Saudável, você, gestor da Atenção Básica, tenha intimidade com o CISAB. Clicou em CISAB, vai clicar em acessar sistema e aí vai ter acesso ao painel do CISAB, tá bom? Essa é a nova tela atualizada, com relatório de cadastro, que já tem uma nova cara, está bem novinho, já atendendo ao novo financiamento, com resultados por quadrimestre, apresentando dados de acordo com a tipologia do seu município e com o parâmetro da equipe. Tem os relatórios de saúde, que está na parte de cima, que a gente vai poder ter acesso a ações individuais e coletivas. E tem o relatório novíssimo de indicadores do novo financiamento, tá bom? Então, só para dar uma dica para vocês. Se alguém tiver dificuldade em calcular indicadores, relaxem, fiquem tranquilos. Os relatórios de indicadores já estão prontos e os resultados são por quadrimestre. Essas faixas de cores é para você entender em qual categoria está o seu resultado. Você vai ver isso no relatório de cadastro e você vai ver isso no relatório de indicadores, tá bom? É só para a gente já dar um spoilerzinho da nossa próxima web, que vai falar com calma sobre os indicadores, os novos indicadores do Previne Brasil. Tá? Então, já que eu falei das cores, os números também saem coloridos e por quadrimestre. Tá? Lembrando que o relatório de indicadores é um relatório por vez e os resultados saem por equipe. Assim como os relatórios de cadastro, que saem coloridos por quadrimestre e por faixa de cores. Então, se alguém tiver com dificuldade de entender a fórmula, leia os 3 materiais, a ficha de qualificação de indicadores, o relatório de qualificação de indicadores do CDS, que foi lançado hoje, o relatório de qualificação dos indicadores do PEC, também lançado hoje, para entender o conteúdo, interpretar os resultados, tá bom? E quem vai trabalhar com análise de cadastro, que é a captação ponderada, já está bem alinhado, bem tranquilo para vocês. Lembrando que todos os relatórios do CISAB é possível gerar em tela ou fazer o download em 3 formatos de arquivo, Excel, CSV ou ODS.
Como a gente está falando do PSE e do Crescer Saudável, os nossos relatórios estão no relatório de saúde, que está na parte de cima da sua tela. Tá? Ao clicar no relatório saúde, você vai ter acesso aos relatórios de produção e aos relatórios de atividade coletiva. Lembrando, os relatórios do PSE são todos de atividade coletiva. Os relatórios do Crescer Saudável se dividem em duas categorias: atividades individuais e algumas atividades coletivas, mais o monitoramento no Sisvan, que você vai ver o detalhamento desse monitoramento com o Leudimar na parte 2 dessa web. Tá? Então, cada um desses relatórios, qual é a novidade? Os relatórios do CISAB, eles possuem filtros para você montar o relatório de acordo com aquilo que lhe interessa, de acordo com o seu foco de monitoramento. Não existe, portanto, um relatório padrão. Por exemplo, ao clicar no relatório de atividade coletiva, essa é a tela em branco que você vai ter acesso. Qual é o objetivo dessa web, desse material? Mostrar como configurar uma tabulação para que você tenha acesso a dados mais claros. Porque não existe uma tabulação padrão. Segundo, não existe o termo Programa de Saúde na Escola, mas existe o termo INEP. Vamos lembrar o seguinte: a tabulação que a gente vai falar a partir de agora serve para o PSE e Crescer Saudável. Quando a gente fala em linhas e colunas, tem gente que estranha, mas já era uma forma de tabulação já realizada pelo DataSUS lá no Tabnet. Então, quem nunca acessou o DataSUS, quem nunca acessou o Tabnet, tem que pensar em uma tabela. Linhas na horizontal e colunas na vertical. É assim que seus dados vão ser montados no seu relatório. Tá? Então, se você quer as suas equipes em linha, vai ter que marcar INEP. Se você quer suas atividades em colunas, a gente vai marcar atividades por competência, que aí fica mais fácil da gente entender. E uma notícia boa: esse relatório do CISAB, ele já pode ser montado para você tabular um ano inteiro, ou seja, ter uma série histórica. E isso facilita demais para analisar. Então, quando a gente monta corretamente a filtragem, a gente vai ter, isso aqui já é um relatório montado, indicando o estado, o código IBGE, o município. Isso aqui a gente viu o total de ações do município, mas se a gente quiser por equipe, a gente também pode. Tá? Então, como é que a gente pode ter acesso às ações do CISAB, do PSE e do Crescer Saudável no CISAB? Tá bom? Não existe só uma fórmula de tabulação, a gente vai sugerir uma, mas não é a única. Tá? O que é que a gente quer chegar? A gente quer chegar nesse tipo de relatório, que não seja por município, que seja por equipe. Porque aí você vai entender o que é que a equipe fez nos temas. Mas esse é outro relatório. A gente, lembrando, a gente tem relatório por unidade, por código da equipe de saúde e pelo código da escola. Então a gente vai saber, ao longo de um ano, se as escolas tiveram acesso às atividades. Esse é o melhor relatório, porque você vai ver, por exemplo, que a primeira escola ali, naquela primeira linha, não teve nenhuma ação de combate ao Aedes aegypti. E isso é uma fragilidade. Por quê? A meta do PSE é 100%. Então, para esse município, quantas escolas ele teria que atender que estão zeradas? É a primeira linha, a antepenúltima e a última. A gente vai ver que tem 0 ali na terceira coluna. Isso é uma fragilidade e o gestor tem que saber disso, tá bom? Então, é possível saber o que foi feito em cada escola por INEP. E o que é que interessa ao PSE? Não é número de alunos por escola ou por atividade. É o número de atividades por escola. Então, você vai marcar lá no CISAB quantidade de atividades coletivas. Você não vai marcar quantidade de alunos. Tudo bem? Então, a tela já está aqui embaixo. Tá? Então, a gente vai olhar mais detalhadamente. Esse quadro está bem levinho, mas isso fica para tutorial. O que é que você vai marcar? O que é que a gente tem disponível? Linha, coluna e quantidade. Então, vamos ver isso com detalhamento. Na linha, você vai clicar na seta, abrir as alternativas da linha, e dentro da linha, você vai marcar INEP, para que a gente tenha acesso, você tenha acesso às informações de escolas e creches. Essa é a alternativa, tá bom? Na opção coluna, você vai marcar quantidade de atividade coletiva
Essa é uma possibilidade para a gente ter um detalhamento bem tranquilo, para a gente conseguir monitorar o PSE e o Crescer Saudável, tá bom? Então, a gente já falou tanto linhas e colunas. Logo abaixo, a alternativa é sobre competência. Você pode marcar mais de uma, então você pode marcar de janeiro até dezembro, tá bom? Lembrando que a competência de dezembro, ela fechou ontem, em 15 de janeiro de 2020, tá? E nos filtros do meio da tela, tem bastante filtro no meio da tela, são mais de 6 filtros, a gente vai explicar cada um, tá bom? Tipo de equipes, você vai abrir tipo de equipes e marcar em todos. Esse é o mesmo detalhamento para o Crescer Saudável. Segundo, o filtro, categoria de profissional, você não vai abrir, não há necessidade de utilizar esse filtro. Terceiro, tipo de atividade. No PSE, nós temos atividades de educação em saúde, nós temos atividades de atendimento em grupo, nós temos atividade de avaliação / procedimento coletivo. Então, se você quiser saber logo de tudo que é feito do PSE, né, por equipe no seu município, você vai marcar essas 3. Educação em saúde, atendimento em grupo e avaliação / procedimento coletivo. No público, quem tem PSE e Crescer Saudável vai marcar criança 0 a 3 anos, criança 4 a 5 anos, criança 6 a 11 anos e adolescente, tá bom? Se por acaso na adesão lá do PSE, no seu município, você tiver aderido educação de jovens e adultos, aí você pode marcar público adulto, mas se não, a maioria dos municípios do Brasil trabalhou com creches, que é público infantil, até o ensino médio. Então, é esta a tabulação, tá? E aí, como a gente juntou 3 categorias de tema, 3 tipos de ação, que é educação em saúde, atendimento em grupo e procedimento coletivo, agora a gente vai clicar em temas de saúde, tá? Onde tem esses temas: agravos negligenciados, alimentação saudável, combate ao AIDS, dependência química de álcool e outras drogas. Aqui você está vendo a tela inteira, porque você só vai rolar, passar a barra de rolagem para ter acesso aos outros temas do PSE. Logo abaixo do temas de saúde, você vai abrir o filtro práticas de saúde, que é antropometria, aplicação tópica de flúor e escovação dental supervisionada, tá bom? E aí tem os outros temas, que é saúde auditiva, saúde ocular e avaliação de situação vacinal, para completar tudo do PSE e Crescer Saudável, tá? Lá embaixo você vai subir a sua tela e você vai ter a opção ou ver em tela, ou download, ou limpar filtros para fazer uma correção na sua tabulação, ok? E aí a gente já vai fazer a primeira chamada. Existem fatores que vão interferir nos dados, tanto na base do seu PEC, quanto no CISAB. O CISAB só mostra resultados após a análise e validação dos resultados. Primeira regra. Você sempre vai ter mais informações na sua base local do que onde você está tabulando, tá? Então, o que é que interfere também na qualidade da informação? A versão da ficha, a versão do sistema, a periodicidade de envio desses dados, a qualidade da informação na ficha e no sistema, e também a validação dessas informações, que é a última linha, tá? Se os números que você obteve na tabulação do CISAB for muito diferente da sua base PEC, você tem que parar e analisar com qualidade o que é que está sendo feito no seu município. Por exemplo, recentemente um município descobriu que todo o ano de 2019 foi trabalhado na ficha versão ainda 2.1, que não tinha o campo de programa de saúde na escola. Só tinha o campo Semana de Saúde na Escola. A ficha atual, desde 2018, não é 2019, desde 2018, é a ficha versão 3.0 da atividade coletiva, tá bom? Tem município que registra a ação, mas não preenche o INEP. Não sobe, não valida para o PSE. E nem para o Crescer Saudável. Ou preenche o INEP de forma inadequada, também invalida a ação. Ou fichas duplicadas, enviadas mais de uma vez, ou com um prazo maior do que 12 meses, porque também vai ser invalidado. Muito cuidado, tá bom? Então, a gente já está chegando no final dessa fala. Quando a gente fala sobre PSE e Crescer Saudável, a gente tem que falar de planejamento,
nós temos que falar da execução, nós temos que falar do registro com qualidade e da informação com qualidade no sistema e também do acompanhamento desses dados. Eu sei que no ano de 2020 a grande preocupação é com recursos, com financiamento. Então, se você não fizer esse ciclo com qualidade, o seu financiamento ele tende a ser afetado negativamente. Você perde a possibilidade de alinhar, de fortalecer os recursos que sustentam, que dão viabilidade à atenção primária no seu município. Lembrando, o Previne Brasil são 3 categorias, não é só uma. E as ações do PSE e do Crescer Saudável estão contempladas, então não dá simplesmente para relaxar, tá bom?